você, se você até agora não declarou com o teu coração, eu sei que às vezes você está sem força. Falei isso para amanhã. Às vezes, irmão Thaís, sabe qual é o milagre da nossa vida? É a gente estar de pé. Aleluia. Prega. Às vezes você queria estar fazendo muita coisa. Pastor, eu gostaria de estar assim, fazendo um monte de projeto, realizando um monte de... Eu não estou conseguindo. Às vezes o maior milagre é só você conseguir estar aqui de pé. O inimigo queria te deixar prostrado, queria acabar com a tua vida e você está aqui de pé hoje. Isso é motivo para agradecer e celebrar. Eu queria que você dissesse isso com a gente, mas com o coração. Nós vamos fazer uma grande festa aqui. O inimigo achou que ia fechar a tua boca essa semana e você ia falar, Deus perdeu o controle da situação. E você está dizendo, hoje Ele me sustenta até quando eu não vejo. Me sustenta até quando eu não vejo. Me sustenta. Me sustenta até quando eu não sinto, pois tu estás no controle. Pois tu estás no controle. Me sustenta até quando eu não vejo. Me sustenta até quando eu não sinto, pois tu estás no controle. Pois tu estás no controle. Me sustenta até quando eu não vejo. Me sustenta até quando eu não sinto, pois tu estás no controle. Pois tu meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Tem alguém aqui que está declarando isso no coração? Vamos começar essa noite já. Meu Deus do céu. Quero contar para vocês um negócio que eu estou sentindo aqui muito esquisito. O Espírito Santo veio hoje de um jeito muito... Tu és bem-vindo, Espírito Santo. Hoje ele está fazendo cirurgia sem abrir peito. Ele está fazendo um negócio lindo. Aleluia. Eu creio. Que tem gente pedindo aqui com o coração dele. Eu sinto o Espírito Santo literalmente me falando. Teve gente que me pediu hoje, pai, eu não aguento mais. Abre, tira, muda. E ele está falando, eu estou entrando agora. Aleluia. Meu Deus do céu, Deus está aqui. Posso pedir isso mais uma vez? Você está sentindo a mesma coisa que eu, Jesus está aqui. Eu queria aquele de adoração que fala como ele é grande. Muito bem. Vamos adorar ele. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Olha só para ele agora, adora ele. Na cidade do nosso Deus, teu santo nome. A alegria de toda a terra. Feche os seus olhos, coloca a mão no seu coração, fala para ele Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer Oh, Espírito Santo. e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu.
casal lindo. Você pode tomar o seu assento para convidar e trazer a luz de Deus para o nosso coração. Quero convidar a Jéssica e o El aqui. E eu gostaria que vocês recebessem eles. A gente vai receber direito, hein? Calma aí. Fica aqui no cantinho, tá? Quando eu falar Jéssica e o El, aí a galera vai... E vamos ouvir hoje um testemunho com a Jéssica e o El. Paz de Deus, Jesus. Muito bom estar aqui compartilhando esse testemunho. E eu sou o Elton da Jéssica. Eu sou a Jéssica do Elton. Pastor, me desculpa, mas Deus me presenteou com a mulher mais linda. Vou te falar, amor. A paz, gente. Tô bem nervosa. Se eu vou contar nossos testemunhos, né? A gente tem muito. Vai ficar aqui a noite inteira. O pastor nem vai pegar. Glória a Deus. A gente já viu nosso casamento ser restaurado. A gente já foi... Realmente sofremos um acidente. Ele, quando era solteiro, eu pentei no carro e eu capotei com o carro 7 vezes. Ô, louco. Eu fui curada de um câncer. Aleluia. E hoje a gente veio para falar como a gente veio parar na Simples. A gente passou por vários ministérios, né? Eu tenho, acho que 19 anos de evangelho. O Elton tem um pouco mais. Acho que eu tenho uns 20 anos de evangelho. Eu, na verdade, eu saí da igreja para conhecer ela, para trazer ela para a igreja. E nós passamos por alguns ministérios. A gente foi líder de casais, eu fui líder do Kids, ele foi do louvor. E nosso último ministério a gente foi muito machucados. Né? A gente sabe que a gente não pode olhar para o homem, a gente tem que olhar para Deus. Mas a gente sabe que acaba acontecendo, né? Nós somos muito feridos e nós passamos por um momento muito difícil que a gente viu que a gente não teve apoio. A gente se viu perdendo tudo. A gente tinha 3 carros, se vemos de a pé. A gente viu nosso armário cheio e de repente não tinha leite. E realmente foi um momento muito difícil, onde nós passamos sozinhos. E aí eu falei para ela, eu não quero mais isso, não quero mais viver, não quero mais ir para a igreja, não quero mais fazer nada para o Senhor. E nós nos afastamos, ficamos longe um tempo. E aí o Otto falou, amor, vamos visitar algumas igrejas? Eu falei, vamos. E nós começamos a olhar algumas. E nós fomos numa igreja de uma amiga nossa. Ela falou, Gê, vamos lá, vamos. Chegou lá, ela começou a apresentar a gente pela igreja. Olha, isso aqui é o Elton, a Jéssica. Começou a falar do que a gente já fez nas igrejas. E a pastora ficou super empolgada, né, com o nosso braço, o que a gente podia fazer. E eu falei pro Elton, não é isso que eu quero. Eu quero chegar numa igreja onde ninguém me conheça. Onde eu vou sentar, ficar quietinha, ouvir a palavra e vou embora. É isso que eu quero. Eu não quero mais fazer mais nada na igreja. Eu não quero, Deus. E aí eu vi a mensagem, vi a Simples passando, eu assisti alguns cultos. E os cultos que eu assistia, a Sara nunca estava no louvor. Sempre estava a Michelle com outras pessoas e eu sempre assistia. E aí eu falava para o Elton, vamos na Simples? Ele, vamos. E ficava, vamos, um dia a gente vai. Aí ele falou, amor, vamos na igreja hoje? Eu falei, vamos. Ele, qual? Ele, lá onde você falou na Simples? Eu falei, vamos lá então. E viemos. Chegamos aqui, sentamos na última fileira, destruídos. E o pastor, acho que alguém contou pra ele o que a gente estava passando, porque ele ministrou do começo ao fim tudo que a gente estava vivendo. E naquele dia ele falou, se você pensa que Deus te machucou, não foi Deus, foi o homem. Então você não pode descontar o que os homens fez em você e não fazer o que Deus te entregou. Eu falei, meu Deus. E aí, naquele momento, no dia que a gente veio à noite, ele fez um clamor aqui na frente e nós viemos. E aí, a Rebeca, a Sara, a Karine e tudo ali. E por coincidência, eu e a Rebeca fomos vizinhas e amigas de infância. Só que assim, as vidas, né? Ela foi para um lado, eu fui para o outro. E nós se reencontramos na Simples. Quando foi no final do culto, eles correram lá para falar com a gente. Eu falei pro Elton, não vou ficar aqui não. Eu falei que não queria conhecer ninguém. E logo a Rebeca e a Sara. E aí a Rebeca mandou uma mensagem. Tem semente hoje. Eu, tá bom, não dá pra ir não. Tem semente hoje, tá bom, não dá pra ir não. E aí
Daí um dia o outro falou, vamos na semente? Eu falei, vamos. E fomos, e começamos vindo na igreja. E a partir disso, Deus começou a tratar muito no meu coração. A mãe da Rebeca, né, ela faleceu de câncer, e eu tive câncer. E foi mais ou menos ali, aproximadamente na mesma época. E quando a gente foi pra semente da Rebeca e da Sara, eu falava, Deus, o que eu tô fazendo aqui? Né, eu vi a mãe dela falecer de uma doença que eu fui curada. E qual que é a diferença entre a mãe dela e eu? Eu me senti ingrata pela cura. Deus falou, não é aqui mesmo que você vai ficar. Porque é através dessa semente que todos vocês vão ser curados. Tipo, sem entender, né? O que eu estava fazendo ali. Acho que eu nem compartilhei isso com a Rebeca ainda. E foi indo. E nós estamos na Simples, vai fazer 1 ano e meio já. E eu relutando, né? Relutando. E a Rebeca, vamos, participa do voluntariado. A Thaís me chamou, o Wesley. E eu sempre não. O Jonathan mandava uma mensagem e eu sempre ignorava. E aí Deus falou, é hora de voltar. 2026 foi um ano muito difícil para nós. O Gabriel fez uma cirurgia do ouvido. Eu perdi uma tia muito próxima. Perdemos a nossa sogra. E nesse momento a gente sabe que a igreja orou muito pela gente. A nossa semente orou muito por nós. E no dia que minha sogra faleceu, eu falei pro Elton, a gente está numa igreja que a gente não tem muito contato com todo mundo. E a gente não vai ter ninguém da igreja aqui com a gente nesse momento difícil. E a gente estava lá e de repente chegou a Sara, chegou o Numa, chegou a Aline, foi chegando. Aí eu olhei e falei assim, Elton, olha quem tá chegando ali. Aí ele, quem é? O pastor? Eu, pelo amor de Deus, morrendo de vergonha. E nós nos sentimos muito acolhidos mesmo. E hoje estamos aqui para testemunhar que nós estamos servindo, estamos trabalhando. E assim, gente, a gente passou por momentos muito difíceis mesmo. Onde a Jéssica esteve no UTI, quase à beira da morte, e ela tinha 0,01 de leucócito, né? E teve um dia que, no mês de agosto... Só um adendo, gente. Eu fui pra UTI no dia do aniversário do Guilherme. Eu não consegui levantar da cama para cantar parabéns pro meu filho. E aí a gente estava naquele hospital e eu fui na última visita dela na UTI. E ela estava muito mal lá no hospital. E assim, eu saí naquele lugar assim, destruído, falando assim, Deus, você vai tirar ela de mim? Deus, você vai levar ela de mim? E eu saí daquele, ela estava no hospital lá em Jundiaí, e eu saí daquele lugar, aquela noite, e eu vim orando, pedindo, Deus, não tira ela de mim, não leva ela. O que eu vou fazer sem ela? O Guilherme tinha 4 anos, o Gabriel tinha 2 anos. E eu vindo dirigindo na Bandeirantes, chorando, em lágrimas. De repente subiu uma mensagem da minha irmã, falando que tinha um casal de pastores orando pela gente, que era padrinho de casamento nosso. E lá a mensagem falou, você está no hospital ainda? Mostra essa mensagem para a Jéssica. E aí eu falei assim, eu não estou, eu já vim embora. E a tia dela ficou lá. E na mensagem falava assim, ó, a gente está no dia de ceia, e a gente estava orando pela Jéssica, pela sua família, e Deus falava assim pra gente que hoje eu estou renovando todo o sangue dela. É hoje que eu estou renovando todo o sangue dela. E assim, eu saí daquele, não, eu amei, glória a Deus, eu mandei pra tia da Jéssica naquele dia, naquela noite, e eu falei, amanhã cedo você mostra pra Jéssica essa mensagem. E aí ela falou assim pra mim, eu vou mostrar agora, porque eu tô aqui dentro com ela. E assim, o hospital foi uma coisa assim tão de Deus que o hospital quebrou o protocolo, colocou a tia dela lá dentro junto com ela e Deus preparou tudo naquele momento. E assim, no outro dia, quando eu cheguei lá para visitar ela, a Jéssica já era uma outra pessoa. Já estava tomando sangue, já estava dando um sorriso, já estava conversando, a médica estava lá e assim, os médicos sem entender. E assim, Deus sempre cuidando de cada detalhe. E assim, a gente agradece muito a Deus pelo que Ele fez pela nossa vida, o que Ele continua fazendo. Eu tinha falado para Deus que eu não ia mais ministrar, que eu não ia tocar, que eu não ia mais adorar a Deus.
E Deus usou uma pessoa falando assim que eu sou precioso para Deus. E Ele quer ver eu tocando, ministrando, adorando a Ele de coração aberto. E eu creio nessa palavra. Amém? E hoje de manhã nós estávamos aqui servindo. E aí o pastor falou muito sobre a gente tá cheio. E todo mundo que tá aqui tá cheio de alguma coisa. A gente tem que pôr pra fora. Então, se você tá em dúvida que tem que servir, que tem que ministrar, que tem que pregar, que tem que cantar, não fique em dúvida. Deus, Ele não erra naquele que Ele chama. Ele não erra. Amém. Obrigada, gente. Glória a Deus, aleluia! Tu és maravilhoso, Senhor. Meu Deus, que lindo, né? Ouvir a história de alguém ainda verdadeira e com tanta sinceridade é o maior presente. Mas a gente vê que Deus não estava no passado, né? Ele está hoje. Ele continua fazendo, Ele faz porque Ele é maravilhoso. Ele é lindo. E a gente precisa entender que haja luz. Nós somos sementes. E sementes precisam ser plantadas. Semente não nasceu para morrer sozinho. A semente ela precisa partir para poder nascer novas coisas a partir dela. Alguém teve que se entregar um tempo atrás para que essa obra começasse, isso se partisse para poder nascer. E hoje novas sementes precisam ser jogadas para que a obra continue avançando. Então não tenho nem dúvida que você é uma semente do Senhor. Amém. E Ele está chamando você para que você seja plantado também, para que você dê frutos. Deus te chamou para isso. Você pode me ajudar e falar para o teu amigo, falar, você foi chamado para dar frutos. Você tem que ser partido também. Deus te chamou para frutificar. Eu creio nisso. Amém? Quero pedir que, se você puder trazer aqui, que eu vou já ler a palavra com eles. Enquanto isso, eu gostaria que você que está aí no seu lugar, quem trouxe a Bíblia? Glória a Deus. Você que não trouxe, eu quero te pedir uma gentileza. Aproveita que o irmão que está do teu lado é bem próspero e fala para ele, tem na loja me dá de presente. Você não vai ter essa cara, né? Então você que está do lado fala para ele, eu vou te dar de presente hoje, aleluia. Também não tem essa cara, glória a Deus. Vai dar tudo certo. Queria pedir que você ficasse de pé nesse momento para nós vermos a palavra juntos. Você com a sua Bíblia aí, se você tiver, a banda junto comigo mais uma vez. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo na leitura da palavra de hoje. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar ao seu coração, como já começou a falar a partir desse testemunho. Nós vamos ler em Deuteronômio, capítulo 20. Deuteronômio, capítulo 20, a partir do versículo 1. Deuteronômio, capítulo 20, a partir do versículo 1. Quem encontrou diz amém. Amém. Glória a Deus. É simples. Glória a Deus. Vamos ler juntos, que eu tenho certeza que já é uma resposta de Deus para o teu coração esse versículo. Olha só. Quando vocês forem à guerra contra os seus inimigos e virem cavalos e carros de guerra e um exército maior do que o seu, não tenham medo, pois o Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, estará com vocês. Quando estiverem prestes a entrar na batalha, o sacerdote virá à frente e dirá ao exército: ouça, Israel, hoje você lutará contra os seus inimigos. Não desanime, nem tenha medo. Não fique apavorado, nem aterrorizado por causa deles. Pois o Senhor, o seu Deus, o acompanhará e lutará por você contra os seus inimigos para te dar vitória. Meu Deus, que palavra. Eu quero orar com você para você poder tomar o seu assento e ouvir o que Deus tem para ministrar através dessa palavra hoje. Feche seus olhos. Papai amado, eu quero te agradecer por essa noite. Eu quero pedir que você fale conosco de uma maneira nova e sobrenatural. Jesus, que não seja eu, mas o teu Espírito Santo hoje aqui, papai. Eu quero pedir a tua presença de uma forma linda hoje. Jesus, fala aos nossos corações, traz a tua revelação, desce do teu Espírito aqui hoje, que não seja eu, Pai. Senhor, eu quero pedir que onde tem qualquer espírito maligno trazendo confusão, que os teus filhos possam não entender a tua palavra, tira agora, Jesus.
coloca os teus anjos ao redor deste lugar. Abre os nossos ouvidos e os nossos olhos espirituais, em nome de Jesus. E você diz, amém. Pode tomar no seu assento. Pode tomar no seu assento. Que testemunho lindo, Léo e Jéssica. Sejam muito usados aqui nesse tempo. A gente ora muito por vocês e a gente sabe que é só o começo de grandes coisas que Deus vai fazer. Que testemunho maravilhoso. E eu gostaria de compartilhar com você um pouco dessa palavra de hoje, porque essa palavra pela manhã rasgou. E eu sei que essa noite Deus vai falar de uma forma diferente. Eu sei que o Senhor tem uma revelação para trazer ao teu coração, então eu crio expectativa no teu coração, amém? Você já vai pedir para o irmão que está do teu lado. Hoje sem WhatsApp, sem conversinha. Hoje o pastor te pega, aleluia. Glória a Deus. Quero compartilhar com você um pouco do contexto dessa história, porque a gente precisa falar sobre a Bíblia, e a Bíblia já é a revelação de Deus para o nosso coração, e já é a palavra revelada, que se você entender bem, Deus já vai falar ao teu coração hoje, sem precisar necessariamente amanhã de uma confirmação, que Ele já vai confirmar agora aquilo que Ele quer falar com você, amém? Dentro dessa palavra, Moisés chega em um momento no monte, onde o povo vai alcançar a terra prometida. Preste atenção, o povo está prestes a alcançar a terra prometida, o povo saiu do Egito, e eles estão prestes a entrar. Nem todo mundo vai entrar, porque eu não sei se vocês se lembram, vários morreram no meio do caminho. E tem gente que morre no meio do caminho. Tem gente que reclama tanto, dá tanta volta que morre no meio do caminho. Mas tem gente que decide não se curvar, continuar de pé e não reclamar. E são essas pessoas que chegam ao destino. E Deus está falando hoje para você ser essa pessoa que se coloca de pé. Não reclame e vigie em nome de Jesus para você chegar ao seu destino, amém? Porque tem gente que está caminhando, reclama tanto, fala tanto, fica dando volta. Tudo é, meu Deus, que é um problema. Ao invés de aprender com aquilo e seguir em frente e conseguir passar para outro nível. E Josué e Caleb foram dois homens que fizeram isso. Eles se mantiveram de pé, eles se mantiveram entendendo a palavra que Deus liberou lá no começo. Então eles continuaram durante o deserto e eles estavam prestes a entrar na terra prometida. Nesse momento Moisés está no monte, está prestes a ir embora, porque quem lembra que Moisés também morre e não entra na terra prometida? Quem lembra disso? Morre assim, né? Até hoje não se encontrou o corpo dele, eu creio que ele foi levado, aleluia, mas ninguém sabe. Então Moisés ele está ali naquele monte e essas palavras dele são basicamente as últimas palavras. Ele está trazendo para o povo como que o povo deve seguir de agora em diante. E aí ele começa a falar com aquele povo dizendo, ei, não tenham medo. Ele começa a dizer, Deus vai adiante de vocês. A palavra diz, você pode colocar por favor de novo o versículo que estava aqui, só para eu ler com eles, para vocês não esquecerem aquilo que Moisés fala para o povo. Vamos voltar aqui, ó. Pode voltar para o 1, por favor. Quando vocês forem à guerra contra os seus inimigos, ele começa dizendo, quando vocês forem. Ele não fala, talvez vocês vão. Ele fala quando. O que quer dizer que vai ter uma guerra. Nós não estamos livres de guerra. Então é um problema quando você olha e fala, pastor, por que eu estou passando por isso? Deus, o que está acontecendo? Jesus nunca disse que nós não passaremos por aflições. Pelo contrário, ele diz, vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci, vocês também vão vencer. O que Jesus está falando é, vocês têm a garantia de que a batalha pode vir, mas eu vou estar com vocês no meio dessa batalha. Aleluia! Jesus não disse que nós não vamos ter problema. E aqui começa o que eu quero passar para você hoje. Eu estava dizendo agora, quando eu e a Jéssica estavam falando, que nós somos sementes. E semente, quando é jogada no solo, ela tem que ser partida para poder germinar e crescer. O que tem dentro da semente, aquela massinha, é o que faz a semente brotar. E tem gente que não quer ser partido. Tem gente que olha e fala, não, Deus, eu não aceito essa dor, eu não quero isso. Deixa eu te dizer, você não escolhe o que você vai passar, mas você escolhe como você vai passar pelo que você passa. Você não escolhe o teu problema, mas você escolhe a maneira que você vai enfrentar isso. E tem gente que nunca cresce, por quê? Porque é uma semente, mas não quer ser partido. Não quer passar por pressão, não quer passar por problema. Ele até entende o que está acontecendo, mas ele fala, Deus, eu não aceito, eu não vou passar. Eu só quero a vida se fosse bem confortável. Deus está dizendo, filho, tem coisa que você não escolhe. Tem coisa que a gente passa, tem doença, situação que a gente não escolhe. Tem situação financeira que não foi você que escolheu, que você vive aquela situação a partir de um momento agora. Se você não se posicionar diante disso da forma correta, pode ser que ao invés de você brotar, florescer, crescer em novos frutos através de você, você morra. E o que Deus quer te ensinar hoje é, a partir da situação que você está vivendo, você vai florescer e vai deixar algo nascer, ou você vai morrer. Glória a Deus, aleluia. Porque ser jogado no solo não é uma escolha. Todos nós estamos nessa terra e a gente vai ser jogado no solo. Não é uma escolha, você foi jogado. Na escuridão você foi jogado no adubo, a tua semente está lá. Agora, quem é que vai ver disso? Porque tem gente que vai morrer. Por quê? Porque
jogado no solo, mas não quer partir. Aí ele implode. A pressão faz duas coisas. Ou nasce o tesouro e nasce a joia dali, ou implode, morre tudo pra dentro. E tem gente aqui que tá morrendo por dentro, porque dentro tá lá. Ele não consegue fazer daquilo algo nascer. Ele tá deixando ali dentro. E aí Moisés diz, quando vocês forem à guerra contra os seus inimigos, porque vocês vão. Deixa eu te dizer uma coisa, se você não tá vendo uma guerra, você só é tapado espiritualmente mesmo. Porque a guerra está acontecendo. Pastor, pelo contrário, eu estou vivendo na Alice no País das Maravilhas, eu estou vivendo naquele desenho que as flores e eu estou correndo. Então você não está enxergando o que está acontecendo. Porque nós vivemos uma guerra. Não quer dizer você ter falta de paz. Não quer dizer que o tempo inteiro você não está descansando. É o contrário. Mas que nós estamos numa guerra, nós estamos. Quem é espiritual entende que nós estamos lutando uma guerra, mas que nós já temos a vitória. Amém? Mas nós estamos em uma guerra. Então ele diz, olha, quando vocês forem à guerra contra os seus inimigos, porque vão ter inimigos, e virem cavalos e carros de guerra, e um exército maior do que o seu, o que ele está dizendo? Essa guerra não é mentira, e o exército é maior do que você mesmo. Fernando, a situação que você está vivendo é maior do que você consegue mesmo. A situação que você está passando agora é mais difícil do que o que você consegue levar mesmo. A dívida é maior do que você pensa. O problema com o filho é maior do que você pensa. O problema no casamento é maior do que você pensa. O problema na saúde é maior do que você pensa. Isso não é mentira. Que tem gente que acha que está com Deus é negar a realidade. Então eu nego, fico falando, isso é mentira. Eu declaro que isso não é verdade, mas você sabe que é verdade. Você sabe que a depressão está lá, que o problema está lá. Tem gente que não quer enfrentar o problema. O cristão não, ele enfrenta o problema. Eu entendo que existe, eu vou para cima. O que ele está falando? Quando vocês forem à guerra contra os seus inimigos, que são maiores que vocês, ou seja, não é mentira, eles são grandes, eu vou dar uma orientação para vocês. Não tenham medo. Aleluia. Aí ele começa a lembrar. Pois o Senhor, teu Deus, que te tirou da terra do Egito, vamos lembrar lá de trás? Tudo o que você já passou, não era nem para você estar aqui hoje. Primeira vez que você quebrou, já era para estar morto. Primeira vez que você passou por um problema de saúde, não era mais nem para você estar aqui. Do lugar que Deus te tirou, não era nem para você estar sentado nesse banco, nessa igreja hoje. Primeira coisa que ele fala é, traga à memória o que Deus já fez. Deus já te tirou do Egito. O que Deus está dizendo essa noite é, não esquece do que eu já fiz lá no passado, porque você não começou agora. Eu já te livrei várias vezes, eu já fiz várias vezes. Você sabe que você me pediu e eu já respondi. Então ele começa a dizer, olha, se lembra que ele te tirou do Egito, ele vai estar com você. Próximo versículo, por favor. Aí ele continua dizendo, quando estiverem prestes a entrar na batalha, ou seja, quando a batalha estiver prestes a começar, o sacerdote virá à frente e dirá. Aí Deus começou a me dizer, hoje você vai naquela igreja como sacerdote. Tem pessoas lá que estão prestes a entrar em uma batalha, não estão entendendo que tem uma pressão muito grande acontecendo na vida deles, porque eu estou colocando eles diante de uma batalha, porque eles vão vencer e vão avançar para o próximo estágio. Oh, glória! A pressão significa dizer que algo está sendo partido para algo nascer. O que significa dizer que a pressão que você está passando não é para te matar, é porque tem algo dentro de você que é maior do que você e não cabe mais no espaço que você está. Então tem que partir para você para o novo. Está começando a entender o que Deus está falando? Isso ou não? E tem gente que se fala, não estou entendendo. É contigo mesmo que Deus está falando. Ele fala, meu marido me obrigou, por isso que eu estou aqui. Minha mulher me obrigou, mas é contigo que Deus está falando. Pastor, mas eu não quero ser partido. Sinto muito, ser partido é opcional. Agora morrer com isso ou deixar nascer é opcional. Você pode escolher. Eu não escolhi a doença, por exemplo, que a gente ficou na UTI agora há pouco com a minha esposa, mas eu posso escolher se eu vou ver isso como um milagre ou como uma derrota. Eu preciso escolher que tipo de pessoa que eu vou ser. Isso está na minha mente. Na mente de reinado, de entender que o Senhor cuida de nós, que Ele está à frente da batalha. E é isso que você precisa ter. Aí ele diz, olha, o sacerdote virá à frente do exército. Alguém com uma ordem de comando. Alguém que serve a Deus. Alguém que está no altar vai vir à frente. Deus está dizendo, antes da guerra eu coloquei um pastor hoje em Alphaville. Coloquei um povo em uma igreja para chegar e dizer para você algumas palavras. Você acha que você veio na igreja por acaso? Você acha que você conheceu esse povo por acaso? Você acha que você chegou aqui hoje porque alguém te convidou, porque eu vi no Instagram? Não, você veio porque Deus tinha um recado para você antes de você ir para a batalha. Você acha que você estava enfrentando isso sozinho? Deus disse, antes de você passar por isso, eu vou te apresentar um povo, porque você precisa ouvir uma palavra para ter força durante essa batalha. É por isso que Deus te apresentou essas pessoas especiais que você está aqui hoje. Se tua amigo te trouxe para a igreja, diga obrigado. Se tem alguém que você ama, diga obrigado, por favor. Glória a Deus. Vai vir um pastor.
pastor, todo com o cabelinho assim para trás. Num lugar que você nem imaginava, lá em Alphaville. Para dizer o seguinte: ouça, simples. Ouça você que está aqui sentado. Hoje, você lutará contra os seus inimigos, mas não desanime. Não tenha medo, porque eu não posso deixar que você fique apavorado ou aterrorizado por causa daqueles opositores, porque eles já vieram uma vez e Deus já destruiu eles uma vez. Eles já vieram com os cavalos deles atrás de você e você ouviu a cavalaria deles e ficou desesperado porque na tua frente tinha um mar e atrás estava vindo um exército e você falou: meu Deus, agora eles vão me matar. Só que Deus bradou e disse: toca nas águas porque você vai passar. O mar abriu, você passou, ele matou todos os inimigos. Só que agora é outro estágio, é outra luta. E aí Deus me mandou hoje para dizer: você lembra lá atrás que Deus fez isso quando você menos esperava? Deus te deu escape quando você menos esperava. Hoje Ele está dizendo: ei, não desanima, não tenha medo, não fique aterrorizado por causa deles, porque esse inimigo é o mesmo lá de trás. Você ainda não percebeu, mas o padrão é o mesmo. Satanás vem do mesmo jeito para te aterrorizar do mesmo jeito e você está caindo do mesmo jeito. Esse inimigo é o mesmo que você já venceu, só que você vai vencer de novo. Se Deus te deu força para vencer lá atrás, você vai vencer agora de novo. É o mesmo padrão. Porque ele te vence no quê? Ele te vence no medo. Você já tem, se você pensar bem, você já tem a fórmula para vencer. Só que você fica com medo porque você escuta o barulho e fala: agora ele vai acabar comigo. Não vai, porque o Deus que está com você é o mesmo que estava lá atrás. Aí olha o que ele continua dizendo: não fiquem aterrorizados, pois o Senhor, o seu Deus, o acompanhará e fará o quê? Lutará. Ele não só acompanhará, ele lutará por você contra os seus inimigos para te dar vitória. Essa palavra é tão linda, sabe por quê? Porque às vezes a gente pergunta para Deus: por que, Pai, tanta pressão? Eu enfrentei um dia de pressão que eu falei assim: Jesus, uma coisa atrás da outra não podia vir parcelada. Eu não sei se vocês têm, às vezes, os momentos que você fala assim: Deus, é o seguinte, se ano que vem viesse uma parcela, no outro outra parcela, eu aguentava, agora todo dia uma parcela. Eu nem paguei uma, já vem a outra. Como é que pode? É muito golpe, um atrás do outro. Aí você fica cansado. Você fala: Deus, eu estou cansado. Esses dias eu estava com a Tainara, ela estava no hospital, e inclusive ela falou a mesma coisa de quando eu visitei uma pessoa que estava com câncer no hospital nos últimos dias. Eu visitei essa pessoa no hospital, ela estava deitada, e eu perguntei: como você está? Ela começou a chorar dizendo: eu estou muito cansada. Estou muito cansada de passar por isso. E até no hospital, quando eu perguntei como você está, ela me falou a mesma coisa: eu estou muito cansada. Porque quando você passa por muitas guerras, uma atrás da outra, é natural. Gente, não vamos fingir aqui que a gente é super-herói. É natural que a gente cansa, a gente olha para a situação e fala: cara, eu estou cansado, é muita coisa. Todo dia isso acontecendo, a situação vem e se repete da mesma forma. E às vezes você olha para aquilo e fala: cara, mas com quem que eu vou falar? Porque eu preciso seguir em frente, eu preciso continuar avançando, eu preciso estar de pé. Só que só estar de pé para você não basta, porque você quer estar fazendo alguma coisa. Você quer estar fazendo algum projeto, inventando algo, você quer que as coisas estejam dando certo. Deus até consertou uma área da tua vida, mas tem outra área que você quer que Ele conserte. E aí você fala: caramba, parece que, sabe, eu sempre quero fazer algo e eu não estou conseguindo. Você fica naquele desespero, naquela ansiedade. Aí vem a palavra de Efésios. Efésios capítulo 6, versículo 13, que diz o seguinte. Efésios 6,13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabalável depois de terem feito tudo. Em outra tradução diz aqui: para que possais resistir no dia mau e havendo tudo ficar de pé. Diga: eu vou ficar de pé. Eu falei isso de manhã, eu quero dizer agora à noite, porque foi a parte da palavra que mais me fez chorar nos últimos dias. Deus falou assim para mim quando ela falou que estava muito cansada. Inclusive na praia teve um dia que ela sentou do meu lado e falou assim: eu fico muito triste. Começou a chorar dizendo: porque eu queria tanto conseguir fazer mais, e aí doente eu não consigo. Eu queria estar no chá das mulheres, e eu queria poder fazer mais coisas, e eu queria poder fazer isso na igreja, e eu não consigo. Eu sempre estou assim, estou cansada e tal. Aí Deus me lembrou dessa palavra: filho, às vezes o maior milagre é você estar de pé. Meu Deus! Ô glória! Obrigado, Senhor! Deixa eu te dizer, para quem estava morto ontem, ser chamado para fora do túmulo e estar de pé já é um milagre. Lázaro não precisava abrir a boca, ele estava na mesa com Jesus e as irmãs, e só de ele estar sentado, todo mundo
coisas sobrenaturais acontecerem na tua vida. É só você estar numa mesa depois que todo mundo achou que você estaria fora dela. É só você estar na igreja hoje quando todo mundo achou que você nunca mais ia levantar a mão e adorar a Deus. É só você estar de pé hoje depois de algo que seria um luto e a pior tragédia da tua vida. Mas você decidiu estar hoje adorando o nome do Senhor Jesus. Isso já é o maior milagre. Sabe o que eu penso, Deus? Diante de tudo que eu passei, diante de todas as coisas que eu vivi, eu sou uma pessoa que ainda enxerga Cristo em cada coisa. Eu sou alguém que recebeu a graça e o amor de Deus na minha vida. Isso já é um milagre. A gente é muito ansioso e a gente quer fazer tudo. E eu então nem posso falar sobre isso porque eu sou ligado no 570 e não sei se tem mais volts. Eu quero fazer tudo e eu gosto de tudo e eu fico mais um projeto e mais uma coisa e eu fazer. E Cristo tem cada vez mais batido nisso sobre a identidade. Sobre o quanto nós precisamos entender que Cristo olhou para Jesus. Jesus nem tinha começado o ministério público. Jesus estava sendo batizado e o Pai disse: aí está o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Antes de Jesus começar o ministério público e realizar milagres, ele recebeu a identidade do Pai. Você é o meu filho amado. Aleluia! O que Deus está dizendo? Você é o meu milagre antes do teu resultado. Para de ficar tão desesperado. Deus, é porque a situação já deveria. Deus, por que isso? Deus, porque aquilo. Deus está falando, ei, eu estou querendo te levar para um lugar de descanso. E para um lugar onde essa pressão não vai te matar e te fazer implodir por dentro. Essa pressão você nem sabe. Vão nascer tantos frutos a partir dela. Tem alguém aqui que vai viver isso em nome de Jesus? Vão nascer tantos frutos a partir dessa pressão. Você não tem noção do que esse episódio, esse capítulo da tua vida vai fazer nascer em você. Você não tem noção do que aquilo que te aconteceu. Eu e a Jéssica estavam contando aqui, eu comecei a chorar ali do lado. Eu não sei se o filho dele estava chorando, eu estava limpando o rosto, mas ele estava assim. Eu achei tão bonito ouvir a história, ela dizia assim, olha só, eu não tinha nada. E hoje ver eles aqui de pé, dizendo eu vou adorar o nome do Senhor, isso é um testemunho. É alguém que decidiu deixar a semente partir e nascer algo dentro dela. E eu acho que a pergunta que o Espírito Santo está fazendo para essa noite, que é diferente da manhã, é: você vai deixar a tua semente partir para nascer algum fruto dela, ou você vai morrer com ela sozinho? Ou você vai deixar que essa dor te mate sozinho, isolado? Porque a semente que se permite partir, ela está no solo da mesma forma que a que não permitiu, mas ela dá fruto. Eu sei que não é fácil, você não escolheu passar por isso, mas escolha deixar essa semente brotar. Aleluia! Vai nascer algo a partir desse sofrimento. São 9 meses gerando. E aqui só quem tem a mãe nunca viu uma igreja mais fértil. Todos os dias alguém fala, eu estou grávida. Eu falo, Jesus Cristo, o povo não tem TV em casa nessa igreja. Você tem alguma distração? Aleluia. É todo dia mesmo? Como é que é? Todo mundo está grávida. Quando você está prestes a dar luz, o que acontece? Contração, dor. Na semente é a mesma coisa. A semente já começa a tremer, partir inteira. Começa a sair. Será que esse partir que você está sentindo, essa contração que você está sentindo, ai Deus, não é Deus dizendo basta, não vai mais ficar aí dentro. Ô glória! Eu não vou permitir que o que você carrega, eu não ia permitir que você passasse o resto da tua vida morna. É por isso que eu mandei essa pressão, para que você ficasse quente e você voltasse para a minha presença e entendesse o teu propósito. Eu não ia deixar você passar a vida mais ou menos. É por isso que eu balancei e sacudi o teu barco, porque senão você não sairia do teu barco. Eu sou Deus para fazer isso, para te levar para um momento novo. Meu Deus! Auge aqui nessa igreja, misericórdia. Você está sob pressão. E Jesus? Ah, meu Deus. Isso aqui é foto, eu estou arrepiado, meu Deus. E Jesus? A pessoa mais resistente da história. Só ficou de pé. Diziam, carrega a cruz. Ele fica pendurado.
depois do sofrimento. Às vezes a única coisa que você tem que fazer é entregar. Jesus, eu vou viver esse processo e não vou resistir contra ele. Eu tenho um propósito. Eu vou chegar até o final. Jesus foi a primeira semente a ser partida por nós. Ele sabia que tinha que nascer algo dele, então ele aceitou ser partido. Ele chorou no Getsemane dizendo, se possível for, passa de mim esse cálice. E mesmo assim ele continuou. Porque ele sabia que sem dor não tinha ressurreição. Sem dor não tinha cumprimento de propósito. Ele foi partido primeiro, para você ter certeza que você não seria partido sozinho. Que hoje, no teu momento de partir, ele estaria com você, te ajudando em todo o processo, em toda a luta, em toda a guerra. E hoje o que Jesus está falando é, filho, você não está fazendo nada que eu já não tenha feito. Eu já te preparei. Agora vá. Se permita partir e dê fruto. Que a sua dor dê fruto. E eu me recuso a ser coitadinho. Eu posso não ter um pão na geladeira e eu me recuso a ser coitadinho. Se eu for pedir, eu vou pedir na classe. Estou precisando de um pão, e aí, vai me dar ou não? Tem gente que vai morrer sozinha com grão porque é orgulhosa. Não tem coragem de abrir a boca. Não tem problema passar por situação difícil. Todo mundo passa. O problema é orgulho. O problema é que você quer resolver. Você... Ai meu Deus, mas coitado de mim. Então, você é filho de um Deus todo-poderoso. Estou passando por uma fase difícil. Passando, já eu chego do outro lado. Me aguarda do outro lado que eu estou chegando lá. Espera aí que eu estou indo. O que eu preciso para essa fase? Eu preciso de um dinheiro, eu preciso de um pão, eu preciso de uma coisa, meu irmão. Trabalha, faz, pede, abre a boca. Só não fica prostrado no lugar deitado, porque você foi chamado para resistir e ficar de pé. Você foi chamado para continuar e seguir em frente, e não para ser paralisado. Eu estava esses dias, eu já vou finalizar a palavra, tá? Não vou demorar. Eu estava esses dias, teve um livro que eu passei muito tempo escrevendo, e eu fui reler ele. E eu, como o primeiro capítulo, por exemplo, eu escrevo há muito tempo, depois o segundo eu escrevi há um tempo, eu fui reler ele todo junto. E eu chorei tanto esses dias lendo, estava lendo para a Tainara também, que eu queria ler para ela, porque se eu depender também dela ler misericórdia. Se eu lendo para ela, aleluia. E eu estava lendo para ela o livro, que conta um pouco dos princípios de Jesus, de liderança, como ele tratava cada discípulo, como que ele lidou com pessoas e tal. E aí conta a história de Jesus e conta um pouco da minha história em cada coisa. E aí eu falei, Jesus, caramba, eu passei isso mesmo. Cara, eu vivi isso. Aí eu chorava, irmã Monique, olhando para a história e falando, meu Deus, eu vivi essa dor e eu estou aqui. Cara, eu morava lá e não tinha nada mesmo. Cara, eu não tinha nenhuma possibilidade. Jesus, você fez isso. Aí você começa a lembrar, você começa a dizer, opa, eu preciso ser mais ousado. Saí de lá, cheguei aqui, por que eu estou com medo hoje? Se Jesus já fez no meu passado, ele pode fazer no meu presente. Se Jesus já fez um dia, ele pode fazer de novo. Sabe o que precisa sair daqui hoje? Você, ousadia. Eu não dependo de exército, eu dependo da presença. Pode vir Satanás com o teu exército aí que você está tentando me amedrontar, dizendo que o problema é maior do que eu. Moisés já havia dito que o problema seria maior do que eu mesmo. Mas o meu Deus disse que daria ordem aos seus anjos ao meu respeito, para que me protegesse em todos os meus caminhos. Então eu vou sem medo, eu vou com coragem, porque Deus vai comigo em todo o meu caminho. E essa semana, enquanto você caminhar, você vai declarar, eu não vou ter medo do exército contrário, porque Deus está caminhando comigo em todo o tempo. E eu vou dizer, Deus é por mim, se Deus é por nós, quem será contra nós? E eu vou avançar. Chega dessa pose de prostrado. Acabou. Eu sim, tô com problema para dormir sim. Tô tomando 2 Diazepam, tô tomando 4 Dizopate, tudo isso. Eu não sei o nome disso. Tô tomando 4 não sei o que, mas eu tô ajoelhado orando, dizendo, Jesus, eu vou sair desse lugar.
Estou com um problema para sair disso aqui mesmo. Eu estou passando por isso, é verdade. Mas eu estou orando todo dia declarando. O meu filho está com esse problema mesmo. Mas todo dia eu olho para ele e falo, você é abençoado, você é um pastor, você é cheio de Deus, você é um levita. Eu não fico olhando para o tamanho do problema, eu fico olhando para o tamanho do meu Deus. Todos os dias, ao invés de maximizar o problema, eu olho para Deus e digo, Deus, você é maior do que isso. E eu vou conseguir vencer isso em nome de Jesus. É porque a gente tem um problema. Eu estava contando hoje pela manhã. Eu prometo, eu acabei de falar, né? Falei mais, mas é rapidinho. Eu estava falando com a minha esposa nessa viagem, contei pela manhã. Cara, eu fiquei tão desesperado, né, nessa situação que ela passou, que todo dia ela estava no quarto, eu vinha medir a pressão. Falei, chegou teu enfermeiro, deixa eu medir tua pressão, deixa eu medir a temperatura. Aí eu ficava olhando e toda hora medindo, e toda hora vindo e tal. Aí pela manhã eu contei algo, mas o Senhor me fez lembrar, porque de manhã eu perdi o fio. É verdade, aí eu não falei. Aí eu falei, foi de outra coisa, meu irmão. Eu não tenho TDAH, tá repreendido. Porque tem gente falando, meu TDAH, teu TDAH não é teu não. É temporário, aleluia. Não tenho TDAH. E aí eu já perdi, tá vendo? É forte. Mas enfim, eu estava com ela e toda hora, vamos medir tua pressão, vamos ver a temperatura, vamos ver como é que tá, vamos ver não sei o que. E a gente conversando dos exames e do que aconteceu, conversando dos exames do que aconteceu, conversando dos exames do que aconteceu, até que uma hora Deus me trouxe uma reflexão que eu não queria ter falado. Vai falar dos sonhos do futuro? Vai falar do que vai acontecer amanhã? Vai falar de mim, do quanto eu sou grande? Ou vai continuar só falando da UTI, do problema e de olhar o exame e de ver se o negócio vai dar errado? Ei, meu filho, eu não te chamei para isso. Eu não te chamei para ficar olhando para trás, eu te chamei para olhar para frente. Vamos conversar dos sonhos, dos projetos. E aí, o que vocês querem amanhã? Que presente eu posso dar? O que vocês vão sonhar? Sabe por que a gente para de sonhar, de produzir, de fazer projeto, de crescer? Porque a gente começa a olhar para o que deu errado, para o passado e perde o fio do futuro. Deus tem algo tão maravilhoso preparado, porque eu é que sei os pensamentos que tenho sobre você. Pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que desejais. O que Deus está falando é, meu filho, eu não estou só no passado, eu estou no presente, eu estou no futuro. Olha para mim, olha para o meu tamanho, não olha para o tamanho do problema. Eu estava conversando hoje com uma empresária daqui e ela estava falando sobre uma situação desafiadora que aconteceu e a gente estava falando exatamente sobre isso. Ela falando, nossa, é engraçado que quando eu não tinha nada, eu tinha mais ousadia. Eu tinha coragem de fazer as coisas. E hoje, depois que muita coisa deu errado, depois que muitos problemas aconteceram, eu fico com medo de fazer de novo. E aí eu paraliso, porque eu já vi o resultado. Mas tanta coisa deu certo, algumas deram errado, mas outras deram certo. Mas é engraçado que desse resultado, eu falei, pois é, e o teu resultado, ao contrário disso, deveria te dizer que você é capaz de produzir ainda mais. Deus está te chamando para olhar para frente, para sonhar de novo. Não é mentira que o exército está vindo. Não é mentira que a conta está chegando. Não é mentira a situação que está acontecendo. Mas também não é mentira que o teu Deus é maior que tudo isso. Também não é mentira que o teu Deus te escolheu e Ele vai com você em toda essa caminhada, em toda essa trajetória. Agora o que você precisa fazer hoje? Levantar e ficar de pé. Eu senti hoje Deus falando o dia inteiro. Monique, às vezes o maior ato de resistência é só ficar de pé. Às vezes eu quero fazer, Deus está falando, filho, eu sei que hoje você não aguenta. Só se posiciona. O resto pode deixar que eu vou fazendo com você. Não para agora. Não fica no chão. Se recuse. Eu me recuso a ficar no chão. Essa não é a minha identidade. A minha identidade é de filho de Deus. Filho
dias, Pai, nós ouvimos barulho de exército que parecia que ia destruir, Pai. Jesus, não tem sido fácil ficar de pé. Jesus, às vezes o cansaço é maior do que o que a gente aguenta, Pai. Então eu quero te pedir, Jesus, ajuda os teus filhos hoje. Coloca a tua mão sobre eles nessa batalha. Mostra para eles que você está com eles mais uma vez. Espírito Santo, que cada coração chegue em casa hoje reanimado, Jesus, com ousadia para vencer, com ousadia para prosperar, com ousadia para continuar. Não deixe, Jesus, que nada paralise eles, Jesus. Oh, glória a Deus. Que tudo que eles passaram, Jesus, até aqui seja como uma semente para que eles possam dar frutos para mais vida, Jesus. Que a pressão que eles viveram não paralise eles, Jesus. Oh, Jesus, usa eles, Pai, como farol, Jesus, para essa geração, como o teu milagre, o teu testemunho, Jesus. Quero pedir por cada um dos teus filhos que não aguentam mais, Pai, que estão cansados, Jesus. Reanima eles hoje, Pai. Traz, Senhor, para eles uma nova expectativa, uma nova esperança, para que eles possam avançar essa semana, Jesus. Em nome de Jesus. Eu gostaria de fazer um convite, o último dessa noite, para você que entendeu essa palavra, e eu gostaria com a nossa intercessão de orar por você aqui na frente especificamente. É rapidinho, depois dessa oração, você vai poder levar o teu irmão para jantar, graças a Deus. E no final do culto vai ter bolo também aqui, aleluia, que é aniversário do Caio. Glória a Deus. Mas antes disso, eu quero convidar você que entendeu essa palavra. Deus tem ministério para você, Deus tem chamado para você, Deus tem sonhos para você. Talvez nos últimos dias você ouviu o barulho de exército e falou, cara, às vezes a gente vai perdendo mesmo a expectativa, a esperança, e Deus está pedindo para você sonhar de novo. E eu quero orar pelos teus sonhos. Você parar de olhar para trás e olhar para frente. Eu queria ungir você, orar pelos teus sonhos, pelos teus projetos, pela tua família. Se você entendeu essa palavra é para você, eu gostaria que você viesse aqui à frente, que eu quero orar por você. Tem muitas pessoas que Jesus está chamando hoje. Pode vir, pode vir, pode vir. Eu vou orar por você. Se você quiser ficar de pé, se ajoelha, como você quiser. Dá-me, Senhor, Pode vir. e me conhece. Jesus está te chamando hoje. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me
tem te proposto desafios cada vez maiores. Deus fala, essa pressão não vai te matar, ela vai te fazer crescer. Mas eu te garanti, liberei uma palavra há muito tempo atrás e eu continuo com a minha palavra de pé. Ainda que muitas vezes você pergunte, Deus, será que essa palavra é assim que é para eu viver, é isso que é para eu fazer? E Deus está falando, filho, eu te dei uma palavra e eu não volto atrás da minha palavra. Como Moisés disse ao povo, eu quero dizer para você, não tenha medo. O inimigo pressiona, porque ele sabe a força que tem dentro de você e do teu coração. Você pode não ter apoio de nenhum lado. Porque muitas vezes Deus me mostra como se você estivesse sozinho, segurando várias coisas em cima de você, como se você fosse um pilar. Deus fala, você pode não ter ninguém do teu lado te apoiando. Eu sou o teu Deus que te apoia. Eu sou o teu sócio, eu sou o teu investidor, eu sou o teu parceiro, eu sou a pessoa que vai com você adiante da tua luta, adiante da tua batalha. E hoje eu estou dizendo, não tenha medo, porque eu continuo te guardando. Meu amigo, se você puder orar por ela, em nome de Jesus. Eu tentei pôr no meu Em nome de Jesus. Ô Dak, você pode ir rapidinho aqui atrás, antes da gente finalizar. Eu só queria que você fosse Cadu também, que está aí do lado. Fica aqui do lado do Lucas, esse homem que está de camiseta branca aí do seu lado, isso, do lado de preto. Isso. Lucas, eu quero só declarar sobre a tua vida. Um dia eu recebi uma palavra de uma igreja assim como você hoje, que mudou a minha história. Eu estava vendo um cenário muito desafiador. E uma pessoa me chamou, olhou nos meus olhos, falou que um dia tudo que eu vivi seria testemunho para abençoar outras famílias. Então, o Senhor ia usar um ministério muito grande. Ainda na fase que você está, mais ou menos. E eu quero declarar sobre a tua vida a mesma coisa. Tudo que ele tentou fazer um dia para paralisar o que Deus tinha para você vai ser usado para o bem, para você transformar ainda mais vidas e mais famílias. Eu quero declarar e profetizar sobre você que você vai ser um grande homem de Deus. Profeta usado na casa do Senhor, usado para abençoar vidas. E eu creio que tudo vai ser usado para o seu ministério, para abençoar ainda mais pessoas. Eu quero declarar sobre o teu coração a paz que excede todo o entendimento. Eu gostaria que o Dak orasse por você nesse momento, em nome de Jesus. Cadu, se você puder orar por ele também, ele está ali, ó, do teu lado de branco. Se você puder ir lá, eu gostaria de orar por ele. Eu quero declarar isso sobre a tua vida, Lucas, em nome de Jesus hoje. Você que está aqui hoje, Jesus está na casa, ele está falando no teu coração. Fernanda, você já entendeu, mas eu sinto no meu coração que eu precisava falar com você. Eu dizia, Deus, eu não vou falar porque eu já sei a história toda, eu conheço a Fernanda. Ele falou, mas é que ela pede. Ela pede, ela fala comigo de forma muito específica. E eu quero dizer para você, você entendeu toda essa palavra, Deus está dizendo, mas confiar é difícil. Principalmente quando a gente está cansado, confiar é difícil, entregar para Deus é muito difícil. Deus está falando, filha, você não está nesse lugar à toa porque você sabe que você tinha tudo para não estar aqui. Você está nesse lugar porque você é atraída pela presença de Deus. Tem uma coisa que te atrai nesse lugar, é a presença de Deus, porque você é apaixonada por Ele verdadeiramente. Você é apaixonada pela presença dEle. O Espírito Santo, eu quero declarar, Pai, que nada paralisa a tua filha em nome de Jesus. Leva a tua filha, Pai, para o centro da tua vontade, Jesus. Meu Deus. Deus, eu tenho que finalizar esse culto mesmo, meu Pai. Jesus está aqui, Jesus está aqui. Eu sei que já oram muito por você, já falaram muito para você, tá? Mas eu não consigo. Acho que nenhum culto vai passar que você vem. Sei que Deus fale de novo. Eu sinto como se Deus falasse assim, eu vou perseguir ela por todos os lugares. Todo culto que ela for, eu vou falar. Em cada esquina que ela for, eu vou falar. Se eu tiver que repetir todos os dias, pela manhã, à tarde e à noite, que ela é amada, que ela é minha, que eu não abro mão dela, eu vou repetir. Porque eu preciso que ela se encarne, eu preciso que ela volte para o meu braço. Jesus vai fazer coisas muito lindas, como eu já falei, já declarei. Mas eu sinto como se ele dissesse, eu vou te perseguir. O amor dele, quando você acordar, ele vai estar lá. Quando você dormir, ele vai estar lá. Ele vai te lembrar que ele não te deixa sozinha nem um minuto. Então eu gostaria que a Rebeca, a sua irmã, te desse. Eu ia pedir para outra pessoa para não ficar vendido para a família, né? Mas eu quero que ela te dê um abraço nesse momento, porque eu sinto Jesus falando hoje. E olha, eu quero terminar esse culto e nem sempre o Senhor me usa em profecia, mas hoje eu sinto ele aqui hoje com uma atmosfera de família. Jesus está aqui fazendo algo lindo essa noite. Pastora Sandra, você pode ficar do lado dessa mulher abençoada aqui também, por favor. Essa que está aqui mesmo. Eu vejo nela um chamado muito grande. Eu não sei que ministério você tem, não sei o que você faz, mas eu vejo o Senhor confirmando o chamado hoje. É como se nas tuas mãos eu visse que tem uma Bíblia de um lado e uma caneta do outro. É como se você ensinasse, é como se Deus fosse usar a tua vida para ensinar outras pessoas, para que você fosse
que hoje você tenha essa confirmação que Ele quer te usar nesse tempo. Ele fala, foi para esse tempo que eu te chamei. E eu quero que a pastora ore por você, porque eu acredito que as tuas mãos, a partir de hoje, vão ser usadas de uma forma sobrenatural, para curar, para transformar, para curar. Gente, Deus está falando, eu não vou impedir o Espírito Santo hoje, porque não é sempre que Ele faz isso. Hoje eu sinto, o Senhor está aqui, Ele está na casa, Ele está na casa. Eu vou só pedir, vou dar aqui mais uma vez. Gente, eu vou acabar, tá bom? Eu vou acabar. Vou dar aqui, vai aqui rapidinho. Desse moço que está atrás do de camiseta preta, o de branco. Isso. Deus diz que o amor que Ele tem por você não mede da forma que você mede. Eu via como se Ele estivesse te entregando. É como se fosse um cartão de crédito. É muito louco, porque eu falo, Deus, cartão de crédito, o que tem a ver? Mas Deus fala, Ele vai entender. Deus fala, eu não espero você fazer para te entregar. Eu já acredito em você antes que você faça. E uma frase que a gente coloca nos espelhos aqui é que quando Deus escolhe a gente, não importa quem rejeitou, não importa o que falaram, não importa o que eu vi no nosso passado. Quando Deus escolhe, Ele entrega um cartão novo e Ele fala, filho, eu confio em você. Eu vejo Jesus dizendo, eu confio em você. Não pense, será que eu sou capaz e que eu posso fazer isso? Será que eu deveria estar aqui? Será que eu posso avançar? Será que eu posso cumprir? Deus está falando, eu já te escolhi. Eu sei quem você é e mesmo assim eu escolhi você. Porque você pergunta e fala com Deus sobre isso e Deus fala, eu sei de tudo e foi eu mesmo que te formei e te escolhi. E eu vou te guiar, vou te guardar, vou te abençoar e vou te ensinar o que eu quero de você nesse tempo. Não dá que se você puder orar por Ele nesse momento. Eu queria orar por você, para a gente finalizar esse momento. Se Deus continuar falando, eu falo, mas a gente vai orar nesse momento. Eu gostaria que você saísse daqui hoje. Parece que nesse ar tem uma densidade de presença. Eu vou levar um pouco para você hoje. Para Jesus, eu falo. É Ele que vai com você em todo o tempo. Vai com ousadia essa semana. Ô Thaís, eu prometo que eu não vou falar todo mundo com você. Sabe porque Deus me despertava porque Ele fala, você precisa falar com ela hoje. Eu achei como se estivesse perto de partir. O inimigo jogasse palavras na tua mente, coisas para que você não partisse, não continuasse. Deus fala, está muito perto. Só fica de pé. Tem dias que só ficar de pé é muito difícil. Só fica de pé. É a única coisa que Deus me fala hoje. Era para falar ao teu coração, para que você hoje saísse daqui com ousadia, com confiança. E eu quero orar por você. Espírito Santo de Deus, essa noite eu sei que você veio. Você está aqui. Quero te agradecer, Jesus, porque nós podemos te sentir aqui, Jesus. Nesse ar tem você, nesse lugar tem você. Nós te sentimos por todos os lados. Obrigado, Jesus. Eu quero pedir que você toque em cada coração hoje e que você venha colocá-los de pé. Às vezes, Pai, o que eles precisam hoje é só continuar, porque você vai fazer a obra. Cuida dos teus filhos, em nome de Jesus. E você diz, amém. Eu não preciso hoje fazer uma palavra longa para esse momento de dízimo e oferta.